Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o Vasco definiu onde mandará o seu jogo que ocorrerá amanhã contra a equipe do Cuiabá. A gente vai passar aí o local para vocês. O Vasco que vive naquela busca incansável aí por reforços, né? O Vasco já acertou com 3 atletas e está em tratativas para poder tentar outros aí, esbarrando na situação financeira. E a gente vai falar muito aqui sobre o treinador, porque a 777 Partners bate o martelo aí e define o nome para ser o treinador do Vasco da Gama, hein? Surpresa! Eu peço a você encarecidamente para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, o seu dislike e ativem o sininho. Antes de adentrar nos assuntos, eu gostaria de humildemente também pedir a você para se inscrever no nosso canal alternativo Aceita Vascaína. Por conta de problemas judiciais, a gente está impedido de fazer live neste canal aqui, então deixarei o link na descrição deste vídeo e fixado nos comentários da Aceita Vascaína para você se inscrever e assistir às nossas lives, que começará às 21h30. Bom, seguinte, os vídeos normais aqui no nosso canal, tá? Vídeo 10h30 da manhã, depois 4h30 da tarde e depois um outro vídeo às 8h30 da noite. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama. O Vasco tem um jogo muito importante. Amanhã, meu amigo, é o seguinte: se não vencer, a situação que já está complicada, aí já era. Aí eu acho que o Vasco vai ter que pensar já no próximo ano aí um planejamento de Série B. Quem diria aí na 12ª rodada? Em São Januário, esse jogo é tratado aí pela comissão técnica e pelos atletas do Vasco da Gama como jogo decisivo. O Vasco optou aí em levar esse jogo para o estádio Luso-Brasileiro, o estádio da Portuguesa da Ilha do Governador. Tem até um gramado bom, dá para jogar tranquilamente. Jogo que acontecerá amanhã às 21h, com transmissão do Sport TV e do Premier. E o seguinte, tá? O nosso treinador, o interino William Batista, deverá fazer mudanças aí na equipe do Vasco da Gama. Então uma dessas mudanças é o retorno do Jair no time titular, o Jair que estava suspenso, perfeito. Então a gente vai aguardar o treinamento que está acontecendo agora na parte da manhã, para que na parte da tarde a gente solte a escalação aí para vocês.